Marcos 16, de 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Pode se assentar, meu irmão. Que o Senhor aplique no seu coração e no meu coração esta palavra que há de ser agora exposta para nós. Meus queridos, ressurreição sempre vai ser uma ideia desafiadora de se crer. Essas palavras que você leu aqui, principalmente no versículo 6, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Sempre vai ser uma mensagem que desafia a lógica humana, a mentalidade, a racionalidade do ser humano, e sempre vai confrontar a vida daqueles que precisam entender essa mensagem. Ressurreição é um evento sobrenatural, é um verdadeiro milagre da parte de Deus, que não pode ser feito pela ciência, nem pelas artes humanas, nem mesmo pela evolução do conhecimento humano. Não é algo que os cientistas podem levar ao laboratório para reproduzir com pessoas e pessoas. Ressurreição é um evento sobrenatural da parte de Deus, que acontece e aconteceu várias vezes na Escritura Sagrada, mas muito supremamente na pessoa do Filho de Deus. Este evento se torna mais singular, mais precioso, mais bonito de ser entendido, não pela ressurreição em si, não pelo aspecto sobrenatural, milagroso, mas por aquilo que a ressurreição de Cristo proporcionou a mim e a você, por meio do Filho de Deus, que é nós sermos reconciliados com o Pai de Jesus Cristo, de forma que todo aquele que crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi ressuscitado milagrosamente pelo poder do Espírito Santo dentre os mortos, se você crê e confessa essa verdade, e se você crê e confessa essa verdade, isso te leva a mudar a sua mente, as suas atitudes, a sua maneira de viver. Diz a palavra do Senhor que você é salvo, de que este sacrifício do Senhor não foi em vão. Diz mais a Escritura, que não só Jesus ressuscita, mas você também ressuscita. A sua morte espiritual é cancelada, os seus pecados são carregados por Cristo Jesus, e você, por meio da fé, tem acesso a essa graça de Deus, proporcionada e dispensada a cada um de nós, por meio da ressurreição de Cristo. É obra divina, ninguém detém, ninguém repete, ninguém faz melhor do que Jesus fez. Por isso, ressurreição é e sempre será
uma ideia, uma mensagem, uma palavra desafiadora para a mente humana. Crer na ressurreição, por exemplo, é bastante difícil para o homem de hoje, para o homem atual, moderno, contemporâneo, criador de tecnologias, inteligências artificiais, criador da Alexa, criador de programas de computador que facilitam a nossa vida. O ser humano, no auge, no topo do seu raciocínio, que crê que a sua inteligência, que a sua força, que as suas artes são capazes de melhorar o mundo. Grande ideia do século XIX, que bastou uma guerra mundial e outra guerra mundial para isso ser visto de uma outra forma. Mas há muitos hoje que ainda pensam que pela sua própria força, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio conhecimento, é capaz de gerir a sua vida. Mas crer na ressurreição do Filho de Deus foi algo também difícil para o homem do passado, para o povo judeu, que presencia, que olha, que vê Jesus pregando, curando, fazendo milagres, indo para a cruz, aparecendo para os seus discípulos. O próprio povo judeu teve dificuldade em crer na ressurreição de Cristo. Mais tarde, quando o Evangelho chega ao mundo, aos gentios, os cristãos gregos, criados com a ideia de que a vida é um peso tão grande e que a morte é a libertação da alma para o mundo das ideias, crer na ressurreição, para muitos no primeiro século foi algo desagradável. Para que eu vou ressuscitar? Para que Jesus ressuscitou? Se a vida é um peso, se a matéria é má, se nesse mundo todas as coisas não têm sentido, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Foi difícil para os primeiros cristãos crerem também que o Filho de Deus ressuscitou. Mas não só para o homem de hoje, não só para os judeus do primeiro século, não só para os cristãos gregos, romanos, gentios, mas também para aqueles 12 que caminharam com o Senhor Jesus durante mais ou menos 3 anos, ouvindo de Jesus que era necessário a cruz, que o Filho de Deus veio ao mundo e veio ao mundo para morrer mesmo, que veio ao mundo não para instituir uma monarquia terrena, para subjugar as nações pelo poder, pela força, mas que veio a este mundo para instaurar um reino gracioso de amor, e isto se consuma não num trono, mas numa cruz que é erguida, onde o rei desse reino é pendurado, é pregado, entregando o seu espírito, como vimos no culto de sexta-feira. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, para consumar no seu coração e no meu coração a certeza de que eu e você, crentes em Cristo Jesus, somos igualmente ressuscitados dentre os mortos. No entanto, meus irmãos, por mais que isso para você seja algo claro, repetitivo, para os primeiros discípulos, para os 12, quando Jesus é crucificado, eles são inicialmente tomados, não por um sentimento de alegria, mas por uma sensação de perda. O nosso mestre morreu, foi tirado de nós, até porque Cristo é crucificado naquela sexta-feira, e quem o tira da cruz não são os seus discípulos, na realidade são 2 fariseus. O sepulcro em que Jesus é sepultado não pertence a qualquer dos discípulos, mas pertence ao fariseu chamado José de Arimateia. E a visita para conferir o corpo de Jesus não é feita pelos 12, mas é feita por 3 mulheres que aparecem nesse texto, assim, de forma curiosa.
mulheres que andaram com Jesus, que vão até o sepulcro para prestar uma homenagem especial ao Senhor. Preste atenção no texto, meu irmão, acompanhe na sua Bíblia. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamar o corpo de Jesus. O texto nos diz, meus irmãos, que Cristo é crucificado na sexta-feira. Preste bem atenção nisso. Cristo é crucificado na sexta-feira. Entra o dia seguinte, o sábado. E o sábado judeu termina às 18 horas. Às 18 horas de sábado, as lojas reabrem. Os aromas e perfumes começam a ser vendidos. E 3 mulheres do convívio do Senhor Jesus querem ungir o corpo de Jesus. Elas estavam com Jesus na vida e querem agora estar com Jesus sepultado. Na cultura judaica, você embalsamar um corpo, colocar aromas e aloés para ungir um corpo, perfumar um corpo, é um sinal de respeito, é um sinal de devoção, é um sinal de amor. Mal comparando, é como se na nossa cultura, nos enterros que nós comparecemos, nós levamos coroas de flores, não é isso? Levamos coroas de flores para prestar homenagem àquela pessoa que foi sepultada. Mal comparando, é este mesmo sentimento de devoção, de prestar uma homenagem a alguém que faleceu, que já está posto numa cova. E elas têm essa intenção, um ato de amor, de cuidado, de consideração. Versículo de número 2 diz que elas acordam bem cedo, na madrugada de sábado para domingo, primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram ao túmulo. E olha que interessante, esse muito cedo que o texto nos diz, no Evangelho de Mateus, que também narra este fato, significa no entrar do dia. No Evangelho de Lucas, Lucas fala na alta madrugada, e no Evangelho de João, João diz, quando ainda estava escuro, elas saem de casa, com perfumes, com aromas, para ungir o corpo de Jesus. Está escuro, o céu está preto, e elas vão chegando até o lugar do sepulcro, e o dia vai raiando, o sol vai nascendo. Diferentemente, os apóstolos de Jesus, essas 3 mulheres, também discípulas do Senhor Jesus, demonstram uma proatividade que eles não demonstram. Demonstram um amor, uma consideração, e o dia nem nasce. Elas já querem ir prestar a sua homenagem ao Senhor Jesus. Meus irmãos, como é verídico o Evangelho que nós cremos? Qual é o valor do testemunho de uma mulher no primeiro século? Você sabe qual é? É nulo. O testemunho de uma mulher no tribunal não tem efeito, não condena ninguém, não absolve ninguém. E o primeiro aspecto de conferir se Jesus está no sepulcro não é feito por homens, não é feito por Nicodemos ou José de Arimateia, não é feito por Pedro, Tiago, João, Mateus, mas é feito por 3 mulheres que caminharam com o Senhor Jesus. Veja que a história, que o Evangelho que nós cremos, não é uma história fabricada para nos enganar. Jesus Cristo é visitado no seu sepulcro, e os 4 Evangelhos falam que mulheres, de quem você não aceita o depoimento, cujo depoimento não é válido nos tribunais, é que vão ser as primeiras testemunhas dessa história. Verso de número 3, Marcos nos revela que essas mulheres estão caminhando para o sepulcro, mas o coração delas está assim meio abatido. Jesus morreu, foi crucificado, e diz o verso 3, que elas diziam umas para as outras, quem nos removerá
a pedra do túmulo. Olha essa pergunta: quem nos removerá a pedra do túmulo? Ou seja, elas não sabem que Jesus ressuscitou. Elas estão preocupadas com a crucificação de Jesus, estão com a cabeça aquela cena de Jesus crucificado e com o corpo que elas buscam ali, pensando que está morto, não sabendo que está vivo. O papo entre elas no caminho de casa até o sepulcro não é um papo de vida, de alegria, mas é um papo de morte, de tragédia, de perda. Jesus morreu. Nós vamos lá prestar nossa homenagem para um morto, para alguém que esteve vivo, fez coisas maravilhosas, deu um exemplo imenso de vida, mas agora está sepultado. E ocorre essa dúvida: nós três aqui somos mulheres, quem será que vai remover essa pedra tão pesada que fecha o jazigo de Jesus? No primeiro século, meus irmãos, os jazigos, os sepulcros, eram fechados com rodas redondas, do tamanho da roda de uma carroça, para proteger dos ladrões e para que as hienas não entrassem e devorassem os corpos. Essa pedra que fecha o sepulcro de Jesus rolava por uma vala inclinada e era pesadíssima, contra uma parede de rocha, e devia ser empurrada por muitos homens. Os estudiosos apontam que o peso das pedras que fecham esses túmulos é de aproximadamente 2 toneladas. Quantos quilos há em 2 toneladas? 2.000 quilos. Sabe o que é 2.000 quilos? É aproximadamente o peso de um hipopótamo macho adulto. Se você colocar uma Fiat Uno em cima de outra Fiat Uno, isso é 2 toneladas. Essas mulheres fazem essa pergunta, e elas sabem que não são capazes de abrir essa sepultura. Por isso o verso 4 aponta uma grande surpresa. E olhando, viram que a pedra já estava removida e era muito pesada. E preste atenção, essa expressão no idioma grego: e olhando, viram. E olhando, viram. Isso denota surpresa. É a mudança de um olhar cabisbaixo, que se levanta e vê assim: ué, quem nos removerá a pedra? Mas está removida. Aconteceu alguma coisa aqui bem cedo, antes de nós chegarmos aqui. E Mateus, no seu evangelho, nos fala que a pedra é removida por meio de um terremoto, porque um anjo do Senhor desce do céu, rola aquela pedra, deixa a guarnição romana paralisada, praticamente desmaiada de susto, e estava sentado naquela pedra. Verso 5: e entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E a reação delas: ficaram surpreendidas e atemorizadas. E você vê uma coisa aqui, uma sucessão de sustos, uma sucessão de surpresas. Primeiro, a pedra está rolada, é uma grande surpresa. Agora tem um jovem ali sentado, vestido de branco, meio reluzente, meio com cara de anjo, mensageiro do próprio Deus, que derruba a porta, que abre a sepultura, não para Jesus sair dela, mas para que aquelas mulheres entrassem no túmulo, pudessem ver com seus próprios olhos o túmulo vazio e ouvirem uma mensagem da parte de Deus, a mensagem mais gloriosa de todos os tempos, que nós lemos aqui no versículo de número 6. Ele, porém, lhes disse: o que o anjo fala para elas? Não vos atemorizeis, não vos atemorizeis. Troquem esse medo de vocês, troquem essa tristeza que vocês estão carregando até aqui por alegria. Não ponham atenção na pedra rolada,
nem no como ela rolou, nem no susto que vocês tomaram aqui, mas olhem para o que importa. Vocês estão buscando um Jesus morto, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Diz o texto: buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde Ele tinha sido posto. Em outras palavras, meus irmãos, hoje não é dia de lamento. O domingo de manhã cedo não é dia de lamento. A sexta-feira foi. Sexta-feira foi um dia de prantear. Sexta-feira da crucificação, da paixão, foi o dia de pensarmos sim na dor de Jesus, no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, no que isso representa espiritualmente. Mas hoje, domingo, de manhã cedo, a tumba foi aberta, e aberta de dentro para fora. Jesus ressuscitou. O corpo não foi roubado, também não estava ali. E elas olham para dentro daquele túmulo, não veem Jesus, mas sim panos, lenços jogados, talvez algum resquício do óleo que usaram em Jesus no sepultamento, mas o Jesus morto que elas buscavam, nada disso não está aqui. Venham e vejam onde ele jazia. Verso 7, o anjo transmite uma mensagem de Jesus para essas mulheres, dizendo: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá vocês verão como ele vos disse. Olha como é que esse texto é precioso, irmãos. Ide aos seus discípulos e a Pedro. Seus discípulos. Cadê os discípulos nesse texto? Na hora do aperto, na hora que Jesus foi preso, os caras sumiram. Um traiu, o outro negou, os outros nem para trair nem para negar apareceram, fugiram. João até dá uma passadinha lá na crucificação, lá no Calvário, está lá do lado de Maria, mas nenhum deles vai estar ali para prestar alguma homenagem ao Senhor Jesus. Mas dizei a seus discípulos e a Pedro. E Marcos, que é discípulo de Pedro, coloca Pedro de propósito nesse texto. Ide aos seus discípulos e a Pedro. E quem é Pedro? O cara que negou. O cara que na hora mais difícil foi provado na sua fé e perdeu no teste, negando o seu discipulado. É aquele que dizia coisas tão profundas quando Jesus era vivo, que era capaz de tão grandes declarações de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Mas que no momento mais propício, mais importante, nega a Jesus, dizendo: eu não tenho parte com esse Jesus. No entanto, meus irmãos, a ordem de Jesus para elas é o seguinte: falem que Jesus vai na frente, rumo a Galileia, e lá vocês o reencontrarão. Diz a Escritura, e Jesus fala para eles que depois da sua ressurreição ele iria para a Galileia e haveria um reencontro. E meus irmãos, onde é a Galileia? Onde é a Galileia? É onde tudo começou. É onde a história dos seus discípulos começou com o Senhor Jesus. É como se Jesus dissesse assim: vamos recomeçar essa história? Eu sei que vocês falharam na fé de vocês, mas eu estou aqui ressurreto. Vamos fazer um reboot? Vamos restartar a nossa vida juntos? Jesus não desistiu dos seus discípulos. E o verso 8 termina esse texto dizendo que, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Ou seja, o anjo fala da ressurreição,
fala que vai ter reencontro, mas elas estão impactadas, guarde essa palavra, impactadas com a ressurreição do Filho de Deus. Elas fogem do túmulo, não contam a ninguém no caminho, estão sem palavras, vendo o que aconteceu. E Marcos faz questão de enfatizar esse silêncio impactante no coração dessas mulheres. Por que eu trouxe para você esse texto para a gente ler nessa manhã, meus irmãos? Não é só porque ele fala que Jesus ressuscitou, mas é também para perguntar a você nessa manhã, se tanto quanto essas mulheres, você é igualmente impactado com a notícia. E você que sabe que Jesus é o Senhor, você tem se impactado? Isso comove você? Isso choca o seu coração no sentido de o seu coração se abrir e você perceber os impactos que a ressurreição de Cristo promove no seu coração? Porque isso é a Páscoa, irmãos. Porque sem isso a Páscoa é coelhinho mesmo, é caixa de bombom mesmo, é comer peixe com a família mesmo. A gente precisa dessa notícia. Para que a nossa Páscoa tenha sentido, a ressurreição não tem que ser só uma história, tem que ser a nossa notícia alvissareira, de boas novas, de salvação e redenção. Você só está aqui por causa disso, porque Jesus ressuscitou. Então eu quero meditar com você nessa manhã, quais são os impactos que a ressurreição de Cristo, a maior notícia de todos os tempos, tem que promover no seu coração, na sua vida, quando você vem à casa de Deus, para se lembrar que Jesus ressuscitou por você. Primeiro impacto, irmãos, dessa notícia, é quebrar a dúvida do coração incrédulo. Vamos dar aquela acordada agora, boa, e repetir: quebrar a dúvida do coração incrédulo. A ressurreição de Jesus quebra a dúvida do coração incrédulo. O drama desse texto é justamente isso, a descrença. É buscar um Jesus morto quando ele já ressuscitou. Por exemplo, é nós colocarmos os nossos olhos apenas no sacrifício de Cristo e tratar isso como uma coisa triste. É só olharmos Jesus nos filmes, Paixão de Cristo, na novela Jesus, e ficarmos assim: puxa, tadinho de Jesus, ele sofreu mesmo, né? E a gente fica só nisso, só no Jesus crucificado, só no Jesus coitadinho, que morreu numa cruz, foi maltratado, foi pisado, foi machucado. Meus irmãos, levar aromas para Jesus no túmulo é bonito, é um gesto de amor, mas é também desconsiderar que era necessário que o Filho de Deus morresse, e era necessário que ele ressuscitasse. E ele afirmou várias vezes que ao terceiro dia ele mesmo ressuscitaria. Ou seja, para que ungir o corpo de alguém que está vivo? Se Jesus disse que ia ressuscitar, por mais bonita que fosse a intenção de levar aromas para ungir, se ele disse que ia ressuscitar, tudo isto é desnecessário. Meus irmãos, da mesma forma, há muitas pessoas hoje que tratam assim a sua própria fé, a sua vida espiritual. Nós muitas vezes agimos como se Cristo estivesse parado dentro de uma tumba, imóvel, impotente, aguardando o nosso gesto simbólico de fé e amor. Sabe quando a gente percebe isso? Por exemplo, quando algumas pessoas dizem o seguinte: eu sei quem foi Jesus, mas eu não creio que ele é o Filho de Deus.
Muitas pessoas hoje são capazes de dizer isso. Eu sei que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, mas coitado, mataram ele, né? Pessoas que se impressionam com um Jesus histórico, mas que não contemplam no seu coração o Cristo da fé, que é o mais importante. A fé salvadora é aquela, meus irmãos, que contempla não apenas a cruz, mas contempla a ressurreição como um fato consumado, como a verdade de Deus. Muitos dizem que Jesus foi um grande homem da história, um grande exemplo de amor ao próximo, foi um grande revolucionário, foi um grande líder, foi o maior psicólogo que já existiu, foi um grande agente social, mas só fica nisso. Ou pior, meus irmãos, sabe o que é pior do que isso? É você crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como aquele que salvou você, e você agir na sua vida como se Jesus fosse alguém morto e a ressurreição fosse uma mera lenda. Sabe por que às vezes a gente fica desesperado na vida? Sabe por que agonias, medos, traumas, pessimismos, descrenças, problemas e mais problemas têm tomado conta do seu coração? Muito provavelmente, meus irmãos, porque muitos de nós e muitos crentes ainda não foram impactados espiritualmente com a boa nova da ressurreição de Cristo. Talvez, meus irmãos, e se nós não vigiarmos, a nossa fé em Cristo vai se limitar a buscar um Jesus morto, quando Ele já ressuscitou. Quando a desesperança bate no nosso coração, quando os nossos próprios problemas nos tomam a força, a gente tem que dar uma olhada na nossa vida, porque talvez a gente ainda não entendeu, a gente ainda não foi impactado com o fato de que na cruz Cristo levou toda a nossa história. Na cruz Cristo levou todos os nossos problemas. Na cruz Cristo levou o nosso pecado, de tal forma que aquele que crê não no Jesus morto, mas no Jesus vivo pelos séculos dos séculos, pode ter esperança de verdade, pode ter alegria de verdade, pode ter uma vida abençoada de verdade por esse Deus. A Páscoa anunciada a essas mulheres, meus irmãos, é uma palavra de vitória. O verso de número 6, o anjo fala: Ele não está aqui. Vocês estão buscando um Jesus morto, mas saibam, Ele ressuscitou. Dá uma olhada, venham e vejam onde Ele jazia. A sexta-feira passou, o sábado passou, e hoje, domingo, de manhã bem cedo, a tumba se abriu, e como um leão, o Senhor Jesus rugiu de dentro para fora, e Ele está aqui dizendo para você, que todo aquele que crê, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não importa a história, não importa a vida, não importa a origem, não importa a família que você teve, não importa as agonias e desesperos do seu coração, se você olhar, e ao invés de buscar um Jesus morto, você buscar aquele que vive, aquele que reina, aquele que triunfou sobre a morte e sobre o inferno, você também é ressuscitado dentre os mortos, para a salvação. Por isso que o primeiro impacto da ressurreição de Cristo é para quebrar a nossa mente, é para quebrar o nosso coração, é para quebrar o nosso coração incrédulo. Você pode crer em Jesus como seu Senhor, mas se você crer no Jesus morto, parado, impotente, você ainda não entendeu, meus irmãos, a mensagem do Evangelho. Não dá para a gente ser evangélico sem o Evangelho, não é verdade? Não dá para a gente ser evangélico sem crer e viver a ressurreição do nosso Salvador.
Essas mulheres fazem uma pergunta nesse texto: quem nos removerá a pedra do túmulo? Eu pergunto para você nessa manhã: quem é aquele que pode remover a pedra da incredulidade do seu coração? Eu não estou falando só de crer em Cristo, não. Eu estou falando de viver a ressurreição. O que eu estou falando é que nós estamos aqui não só como espectadores, mas como jogadores que entram em campo para jogar o jogo da ressurreição, do Evangelho de Cristo. Porque o primeiro impacto que esse Evangelho faz, que a ressurreição de Cristo faz, é quebrar a sua incredulidade, a sua dificuldade de crer, como você cantou aqui nesse cântico. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A ressurreição de Cristo não só quebra a dúvida do nosso coração, mas ela também nos concede certeza de reconciliação. Repita isso comigo: certeza de reconciliação. Dá uma olhada no verso 7 aí. Ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia, e lá vocês vão reencontrá-lo como ele disse que ia acontecer. Meus irmãos, este versículo é riquíssimo da misericórdia e da graça de Deus. É aqui que nós percebemos que o amor de Deus por nós é incondicional de fato. Jesus ressuscitou e está interessado nos seus discípulos, que o negaram, que traíram ele, que sumiram, que nem foram ver o sepulcro. Jesus ressuscita. E a primeira coisa não é Jesus dizer: manda eles para Galiléia, que eu vou ter uma conversa pesada com eles, porque eles largaram o discipulado, eles são discípulos, não são de verdade. Não, é uma mensagem de graça. Manda os discípulos ir para Galiléia, porque lá eu vou reencontrar, e a gente vai começar tudo de novo, porque a história não termina na cruz, a história não termina no sepulcro, a história só está começando por causa da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, reconciliação com Deus é justamente isso. É Jesus graciosamente desconsiderar os nossos pecados, graciosamente perceber que nós muitas vezes o negamos na nossa vida, nós muitas vezes nos traímos, muitas vezes não andamos nos seus santos caminhos, cumprindo os seus sagrados mandamentos, mas ainda assim Jesus não desiste de mim e não desiste de você, bem como não desistiu daqueles 11 homens agora e de todos aqueles que creram nele. A palavra de Deus diz que se nós formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, porque Ele não é homem para que minta. Deus não muda a sua aliança para conosco. Deus não muda porque você é infiel, meu irmão. Ele é o Senhor que não muda, diz a palavra, e é por isso que eu e você não somos consumidos. Diz a palavra que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Eu quero dizer nessa manhã para você que Cristo não desistiu da sua vida. Cristo não desistiu de você. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos para que você creia nele. Ele dê a você de graça a vida eterna. E saiba disso, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai mandar você se reencontrar com Ele, ou vai fazer a mesma coisa que fez com essas mulheres, mandar alguém dizer a você: se reconcilia com Jesus hoje, se reconcilia com o Pai hoje,
Não demore para tomar essa decisão. Jesus não desistiu de você. A ressurreição de Cristo nos concede certeza de reconciliação. E para ter essa certeza, meu irmão e minha irmã, você precisa ser impactado com a notícia da ressurreição. Isso tem que mexer com você. Coisa terrível é nós ignorarmos essa notícia. E coisa terrível é nós ouvirmos essa notícia, até percebermos, mas não a praticarmos, desconsiderando que Jesus nos reconciliou com Ele, para andarmos com Ele e sermos seus discípulos. Terceiro e último lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo quebra a dúvida do coração incrédulo, concede a nós a certeza de reconciliação, mas por fim, a ressurreição nos chama a sermos testemunhas de Cristo. Amém? Vamos repetir? A ressurreição nos chama a sermos testemunhas de Cristo. Olha que coisa interessante. Marcos enfatiza o impacto da notícia no coração daquelas mulheres. No verso 8, elas são tomadas de assombro, de temor, e elas ficam sem palavras. Isso levanta uma pergunta para nós: será que também nós estamos dispostos a falar de Cristo, a fim de que pessoas sejam impactadas com o mesmo impacto que nós tomamos? Olha que coisa interessante. Marcos enfatiza esse silêncio delas, que é um silêncio inicial. O Evangelho de Mateus diz que esse temor e esse silêncio são temporários. Elas saem dali apressadamente, tomadas de medo, mas diz Mateus, de medo e de grande alegria. E não falam com ninguém no caminho, vão direto nos discípulos contar a notícia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lucas complementa dizendo que quando elas chegam e encontram os discípulos, sabe o que os discípulos fazem? Não acreditam nelas. Diz o Evangelho de Lucas que para os discípulos as palavras dessas mulheres pareciam um delírio, parecia que elas estavam viajando. Apenas Pedro e João é que correm para o sepulcro para ver se era verdade. Os discípulos ficam incrédulos. O Evangelho de João coloca o dedo na ferida mesmo e fala que os discípulos duvidaram da notícia porque eles ainda não tinham entendido a Escritura de que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Meu irmão e minha irmã, será que a gente também está nessa? Será que depois de tanto tempo a nossa fé com Deus é tão fria assim, tão inerte assim? Esses caras passam 3 anos com Jesus e ainda faltava neles entendimento quanto à necessidade da ressurreição do Senhor. Pergunte ao seu coração nessa manhã, meu irmão: será que você crê em Cristo? Você que crê em Cristo já há tanto tempo, será que nós, mesmo crentes na ressurreição de Jesus, estamos tão frios assim, tão mecânicos, tão religiosos, tão membros de igreja, que a ressurreição em nada para nós é a mesma coisa? Tão sem vontade de falar das coisas que nós ouvimos do Senhor e que vimos Ele mesmo fazer na nossa história? Meu irmão e minha irmã, só é discípulo de Cristo de verdade, só é testemunha da ressurreição de Jesus aquele que é impactado espiritualmente com a notícia da ressurreição, impactado de tal forma que o Espírito Santo nos convence de que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, não para vivermos calados,
mas para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ressurreição de Cristo traz para nós esse chamado. Fale de Jesus mais. Pare de ser um crente calado. Pare de ser um crente frio com a mensagem do Senhor. Pare de fazer pouco caso disso. Às vezes nós somos tão proativos em falar das notícias que estão acontecendo no mundo, não somos? Da política, da economia, dos assassinatos, da vida dos outros, dos problemas que temos. E a ressurreição de Cristo ocupa a nossa agenda? Onde é que está nos nossos lábios essa palavra? Quem é impactado com a ressurreição precisa testemunhar a ressurreição. Você tem testemunhado a ressurreição na sua vida? Você tem falado dessa ressurreição? Ou isso é apenas algo que você se lembra no dia da Páscoa, simbolicamente? Jesus te chama nessa manhã a não apenas crer, a não apenas ter certeza de que você foi reconciliado, mas você botar isso na sua garganta, na sua boca, no seu relacionamento, na tua família, na tua escola, no teu hospital, no teu ciclo de amigos, na galera do futebol, em todos os ambientes que nós vivemos, testemunharmos a maior notícia. Se cremos que essa é a maior notícia, meus irmãos, eu e você deveríamos ser muito mais proativos do que estamos sendo hoje. Eu aplico você essa palavra, meu irmão, dando aqui 3 ordens que não são minhas, mas que vêm da palavra de Deus para a sua vida. Primeira ordem, meu irmão, para você é o seguinte: se Cristo morreu e ressuscitou, se você crê num Deus que não está morto, mas está vivo e reinando pelos séculos e séculos, deixa eu dizer uma coisa para você: pare de ser tão negativo com a vida. Tem muito crente olhando para a sua própria vida com os óculos escuros, só enxergando problemas, num pessimismo que chega a ser demoníaco com a própria vida. Pare de buscar um Jesus que está morto, quando Ele já ressuscitou. Pare de olhar para a sua vida e só falar dos seus problemas. Eu tenho problema, eu tenho problema, eu tenho problema, a minha vida é luta, a minha vida é crise. Parece aquela hiena do desenho, né? Ó vida, ó céu, ó azar. Se Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, essa notícia levanta o nosso coração. Tem que levantar o nosso coração como servos do Senhor. Isso não é autoajuda, meu irmão. Isso é ajuda do alto. A ressurreição tem que mudar o nosso falar, o nosso levantar, o nosso pisar no chão, nos dando a alegria que vem da salvação de Cristo Jesus. Pare de buscar entre os mortos aquele que vive, aquele que te dá a vida eterna de graça, em nome de Jesus. Segunda ordem que Deus nos dá nessa manhã: pare de resistir à mensagem da cruz. Pare de resistir à mensagem da ressurreição. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você creia nisso, e crendo nisso, você descanse nessa verdade seguramente para a sua salvação. Foi para salvar você e para glorificar o Pai que está nos céus que tudo isso aconteceu. Pare de negar isso no seu coração. Pare de resistir como se isso não fosse para você. Pare de ser distraído e de achar que você não precisa dessa redenção, porque a grande verdade, meus irmãos, é que todo aquele que pecou
Todo ser humano, toda a humanidade, todos nós que estamos em pecado, precisamos dessa redenção. Seja você crente, seja você não crente, seja você membro da igreja, seja você visitante, seja qual for a sua história, todos nós precisamos do Evangelho. Todos nós precisamos da notícia da ressurreição de Cristo, para que sejamos salvos, transformados e santificados para a glória desse Deus. Portanto, pare de resistir a essa mensagem. Pare de desviar isso de você. Seja você convertido ou não, triste é aquele que se distrai. Triste é aquele que não percebe que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina e que Jesus Cristo vai voltar para nos levar para sempre para o seu reino celestial. Última ordem que a palavra de Deus nos dá, irmãos, é a seguinte: pare de ser morto. Pare de ser uma pessoa morta. A Bíblia diz, meus irmãos, que a fé sem obras é morta. Jesus Cristo ressuscitou para te reconciliar com o Pai e para te fazer um discípulo dele e para te fazer uma testemunha dele. Portanto, pare com a mornidão, com a sua vida espiritual. Jesus Cristo nos chama a produzirmos frutos dignos de arrependimento, a demonstrarmos a nossa fé, a servirmos com arrependimento, com serviço ao Senhor, a proclamarmos a sua mensagem e darmos não um bom testemunho, mas um excelente testemunho diante do mundo que não conhece a mensagem da ressurreição de Cristo. Que Ele nos ajude nessa manhã a entender tudo isso. Que o sacrifício dele, meus irmãos, não seja em vão. Que a ressurreição do Senhor Jesus não seja para nós apenas um fato que nos cause admiração poética, mas transformação da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.